Olá, o Ela Show TV está no ar e o meu convidado de hoje é um dos nomes mais importantes da comunicação no Brasil, Reinaldo Polito. Há 30 anos ele ensina a profissionais liberais, executivos e estudantes a arte da oratória, além de colunista, escritor, 31 títulos publicados. Polito vai dar dicas valiosas de como dominar o medo, evitar os vícios de linguagem e como fazer uma ótima apresentação à frente do seu cliente, fornecedor. Você, empreendedor, sabe a importância da comunicação no seu dia a dia? Fique ligadinho que aqui você vai saber tudo. Bom, o empreendedor talvez seja aquele que necessite mais da comunicação. Porque quando nós falamos no grande empreendedor, ele vai ter um porta-voz, ele tem um diretor de marketing, ele tem um gerente de relacionamentos, mas o pequeno empreendedor ele precisa fazer tudo. Então ele precisa manter contato com os fornecedores, precisa manter contato com os clientes, precisa liderar a sua equipe, de vez em quando dar uma entrevista para falar a respeito do lançamento de um produto, de uma ideia, e vai depender essencialmente da comunicação. Aquele que é bem articulado, comunicativo, evidentemente que vai afastando os problemas e vai se projetando com muito mais facilidade. E tem alguma regra que a gente possa colocar aqui? Para empreender é bom você ter uma voz mais amena, agressividade não é legal, na hora de falar com o fornecedor você tem que ser sutil ou não, mais duro ou não, tudo depende da personalidade. Bom, você citou vários aspectos da comunicação que se somam e se interlacam. Você, por exemplo, precisa ter uma boa voz, mas não adianta ter uma boa voz se você não tem um bom vocabulário. Não adianta ter uma boa voz e um bom vocabulário se você não tem uma boa expressão corporal. Então tudo isso tem que trabalhar harmoniosamente. Com relação à voz, o importante é pronunciar bem as palavras, ter uma boa dicção. Mas aí nós temos que verificar sempre qual é a fronteira, o limite que está na compreensão do ouvinte. É preferível uma pessoa pronunciando mal, suprimindo sílabas inteiras, mas se expressando com naturalidade, aquele que pronuncia bem com artificialismo. Que o interlocutor sente, né? Ele percebe que não é ele. E desde que a pessoa possa compreender a mensagem que está sendo pronunciada com as palavras corretas, a dicção cumpriu o seu papel. O volume da voz vai depender muito do ambiente onde você chega, tem a acústica da sala, se tem ruído externo interferindo ou não, se tem muito carpete, muita cortina que vai abafar o som, se você vai poder contar ou não com a ajuda do microfone. A partir dessa avaliação você determina o volume da sua voz. E aí vai um segredinho interessante, que vale a pena sempre falar um pouco mais alto do que seria suficiente para que as pessoas pudessem ouvir. Porque você falando um pouco mais alto, desde que não agrida os ouvintes, evidentemente, você vai demonstrar envolvimento, disposição, interesse em transmitir a mensagem. É preciso falar para fora e não para dentro, não pode ter preguiça de soltar a voz. E comunicação, a gente escuta falar muito sobre o corpo comunica, né? Sim. Então você vai vender um projeto numa empresa e você diz, meu produto é ótimo, maravilhoso, mas você não tem o olho no olho, você olha para baixo. Isso tudo também deve comunicar negativamente. Conta, porque o interlocutor às vezes não percebe conscientemente, mas inconscientemente ele sabe que tem algo estranho nessa comunicação. Com relação à expressão corporal, a fisionomia é dos aspectos mais comunicativos e mais importantes que nós temos. O contato visual é importante também. Se a pessoa fala olhando para cima, olhando para baixo, pulsando com os olhos, ou se encara demais, fica agressiva, fica invasiva. E o gesto ele deve acompanhar o ritmo e a cadência da fala. Na verdade, Marcela, precisa ter uma harmonia entre a inflexão de voz, a expressão corporal e a mensagem transmitida. Há dias atrás foi o Dia Mundial da Gentileza, que eu acho muito legal ter um Dia da Gentileza. Você ser gentil com o interlocutor também causa uma boa impressão, né? Na hora de fechar negócios. Olha, Marcela, vale mais às vezes um sorriso simpático,
uma simpatia de um semblante, uma palavra amável do que às vezes os argumentos que estamos levando ali para aquele embate. Porque quando a pessoa, eu conheci um comunicador extraordinário que foi o Padre Vasconcelos. Ele pregava lá na Igreja do Paraíso, e um grande orador. E ele dizia que quando o orador abre um sorriso sincero, autêntico, que sai de dentro, ele abre não apenas o sorriso, ele abre também um campo magnético. Isso. E os ouvintes se envolvem nesse campo magnético e às vezes aceitam a mensagem sem conhecer bem o conteúdo daquilo que está sendo transmitido. Veja que vale mais o sorriso às vezes do que os argumentos que estamos levando ali para aquela reunião. E aí vale aquele ditado, né, que vale mais ser gentil do que estar certo, né? A gentileza evita problemas. Por exemplo, fecha alguém no trânsito, ele vem todo bravo e você fala, me desculpe, realmente eu errei. Aí o outro já vai dar uma apaziguada. Se você vai com a mesma atitude contra ele, provavelmente não tem acerto nenhum aí. Criar confusão. Dentro de casa, o grande problema é a comunicação. A pessoa fala, o outro reage na mesma intensidade e como existe muita intimidade, acha que tem esse direito de ficar reagindo o tempo todo. E os problemas de comunicação entre pais e filhos, marido e mulher, normalmente o problema vem pela falta de boa comunicação. Precisa se atentar a isso, né? Eu gosto de falar sobre isso porque assim eu fico aprendendo também. E professor, hoje nós estamos num mundo muito dinâmico, as pessoas estão intolerantes, ouvindo menos. E na sua coluna recentemente você escreveu sobre como reagir quando você é interrompido agressivamente numa conversa. O dia a dia do empreendedor, às vezes ele quer explicar, quer falar e automaticamente recebe esses cortes agressivos. Existe um padrão de como reagir? Olha, se a pessoa não quiser ser interrompida, no início de uma apresentação, vamos imaginar que ele vai apresentar uma ideia, vai apresentar um projeto. Logo no início é bom combinar com os ouvintes, dizendo, por exemplo, olha, eu tenho aqui um conjunto de informações, eu gostaria de passar as informações completas. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, no final nós vamos levantar todas essas questões. Aí se alguém tem que interromper, conforme nós tínhamos combinado, vamos deixar as perguntas para o final e assim nós conseguimos concluir o raciocínio. Você combinando antes da apresentação, você evita muitas vezes essas interferências desnecessárias. Muito bem. E se nós estamos num encontro informal, acontece diariamente, né? E alguém discorda com a agressividade de uma opinião, vale confrontar? Ou... Não, o pior que pode existir é você reagir com a mesma intensidade. Porque essa reação emocional faz com que o outro acabe agindo de uma forma mais virulenta ainda. Então, quanto mais você puder apaziguar, é evidente que se alguém mexe com a moral, né? Falar, você é ladrão, você é desonesto, falar, não é bem assim e tal. Aí você vai provar isso, eu vou processá-lo. Pois é. Mas se por acaso for uma discussão de ideias, de pensamento, de uma atitude, aí quanto mais tranquilo, quanto mais sereno, quanto mais cordial, maior as chances você tem de contornar. Não é fácil, mas é um bom exercício esse. A gente tem muito mais para falar, mas eu vou dar um break rapidinho e já a gente volta com muito mais. E agora, a minha, a sua querida coach de relacionamento Gislene Teixeira vai falar para nós qual a importância da comunicação nas relações, principalmente as de negócio. E aí, Gi? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem também. Então, a importância da comunicação nas relações, nos relacionamentos, é vital, é 100%. Independente de qual tipo de relacionamento que seja. Pode ser a relação afetiva, a relação familiar, a relação profissional, o empreendedor, né, o autônomo, precisa ter uma comunicação efetiva. Por quê? Ela tem que ser clara, a comunicação tem que ser clara, ela tem que ser límpida, não pode ter ruído e para isso a gente precisa de alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Esses cuidados eles são
pontuais no sentido de, primeiro que precisa, a gente fala da comunicação, mas a gente esquece do diálogo, né? Para existir a comunicação precisa do diálogo e muita gente não consegue dialogar. Fica meio que eu estou sentindo alguma coisa, algo está errado, mas não se posiciona. Então, antes a forma da comunicação é ter a atitude de dialogar. Chegar num senso comum, é isso? Chegar num senso comum é preciso dizer o que está acontecendo, porque a outra pessoa não adivinha. Sim. E isso é um grande problema que eu vejo em todos os tipos de relacionamentos. Então precisa dizer o que está acontecendo, precisa posicionar a outra pessoa, precisa checar se não tem ruído nessa comunicação. Ou seja, se a pessoa compreendeu realmente o que você quis dizer? Exatamente. Muitas vezes acontece. Você fala uma coisa achando que está dando uma informação e a pessoa entende diferente, aí gera um problema. Exatamente. E tem até uma frase que diz, eu não sei de quem é a frase, mas diz assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. E essa frase, ela está errada, né? Ou ela causa muitos transtornos. Porque eu sou responsável pelo que eu falo e eu sou responsável pelo que você entende. Puxa, e como a responsabilidade aumentou então. Sim, e como é que eu faço isso? Eu tenho que checar se o outro entendeu aquilo que eu comuniquei. Então, por exemplo, eu falo: Marcela, hoje é quinta-feira e nós temos um jantar. E eu preciso checar se você entendeu de fato aquilo. Eu tenho que checar com você: hoje é quinta-feira, não é? E aí você vai me dizer. Ou assim, nós temos um jantar na quinta-feira, amanhã, quinta-feira, às 10 horas. Então eu vou checar com você: nós temos um jantar amanhã, Marcela. Aí você fala: eu sei, amanhã, quinta-feira. Então eu vou reforçando para a pessoa me dar uma devolutiva, para eu ter certeza que ela compreendeu exatamente aquilo que eu estou passando, a informação que eu estou passando, e que não tem ruído na comunicação, senão vira um grande telefone sem fio. Eu falo uma coisa e quando chega na outra ponta, chegou uma outra informação. E deixar claro também para a pessoa exatamente o que você espera com aquela comunicação, com aquele diálogo. E também, quando a gente fala, a gente também tem que ter a questão da audição ativa, né? Te perguntar isso. Precisa, né? Muita gente fala assim: eu me comunico super bem. Ela se comunica muito bem. Aliás, ela fala muito bem. Fala, né? Mas ela não se comunica bem, porque ela não ouve, ela não checa como chegou para o outro essa informação que ela transmitiu. Então, esses problemas, eles acontecem, causam grandes transtornos em todos os tipos de relacionamentos e são questões tão simples de serem acompanhadas e evitadas. É só um pouquinho mais de cuidado, de escuta ativa de fato. Para fechar, então, a dica para o pessoal de casa: ouvir, comunicar e checar se o interlocutor entendeu da maneira com que você comunicou, é isso? Exatamente isso. Escuta ativa, a fala, e para isso também precisa ter uma linguagem de fácil acesso. Na verdade, precisa adaptar a linguagem a cada público. Eu não posso ir dar uma palestra, por exemplo, no meio acadêmico e falar de maneira muito popular. Como eu não posso trazer aquela linguagem acadêmica para uma palestra, para um evento, para uma reunião que seja mais popular. Então, adequar a linguagem faz parte. E um bom orador, ele sempre vai fazer essa adequação. Legal. Obrigada, Gi, mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos de volta aqui com o professor e agora ele vai dar dicas pra gente de alguns temas que são mais relevantes nos cursos em que ele ministra. O medo, por exemplo, é um deles, né, professor? O medo Como tirar o medo? O medo é o grande problema. A maior parte das pessoas que procuram a nossa escola vai ali por causa do medo. Medo de falar em público. Medo de falar em público, medo de se relacionar com as pessoas. E as causas do medo, na verdade, o medo ele produz uma descarga de adrenalina. E essa adrenalina produz um nervosismo. O que nós temos que fazer é diminuir um pouco essa quantidade de adrenalina para que a pessoa possa se sentir um pouco mais à vontade.
Quais são os motivos pelos quais levam uma pessoa a ter medo de falar em público, por exemplo? Não conhecer o assunto com profundidade, que vai caminhar pelo desconhecido. Não saber organizar o seu pensamento. Então, um roteiro importante. Saber como iniciar, preparar, desenvolver e concluir. Não ter prática, não ter experiência no uso da palavra em público. Vale treinar em casa, na frente do espelho. Todas as circunstâncias. Apareceu a oportunidade de abrir a boca, tem que praticar. E a falta do autoconhecimento. Não, principalmente, saber quais são suas qualidades, os seus pontos positivos. Como é que se combate? Conhecendo o assunto com a maior profundidade possível, vai fazer uma apresentação de 15 minutos. Tem que conhecer meia hora de conteúdo. Vai falar durante meia hora, tem que conhecer 45 minutos. Tem que sobrar informações. Porque um grande receio é o de a pessoa falar, não chegar até o final do tempo que foi estabelecido e não ter mais o que falar. Então, tem que sobrar. E quando sobra, o ouvinte percebe que aquele tema está transpirando na comunicação dele. Tem que saber como iniciar, preparar, desenvolver e concluir. Conquistar os ouvintes no início da apresentação. Por exemplo, um tempo que é o tempo de você segurar a audiência? Porque logo no início é que você tem que fisgar a simpatia, a atenção do ouvinte, quebrar um pouquinho da sua resistência, elogiar o ouvinte com sinceridade, funciona bem. Se as pessoas estiverem um pouco estressadas, prometer brevidade, dizendo que você não vai consumir muito tempo, mas principalmente no início mostrar de uma maneira muito clara qual é o benefício que o ouvinte vai ter. Aí você faz a introdução, esclareça qual é o assunto que você vai desenvolver. Se por acaso você tiver interesse em solucionar um problema, esclareça qual é o problema que vai ser solucionado, apresente a sua mensagem utilizando todos os argumentos que você tiver à disposição, ilustra com uma historinha interessante, afaste as resistências se elas estiverem presentes e no final pedir para que o ouvinte reflita ou haja de acordo com a sua vontade. Aí você tem o conhecimento, tem a organização das ideias. O que você falava? Tem que aproveitar todas as oportunidades para praticar. Vai participar de uma palestra, faça uma pergunta, participa de uma reunião, dê a sua ideia, faça um confronto de opiniões, todas as oportunidades para praticar bastante. E aceitar convite, por mais que esteja morrendo, aceite o convite, vá lá porque preciso praticar. E aprender a identificar as suas qualidades. As pessoas têm muita facilidade para ver erros. Eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo, não consigo isso. Mas se você pede para dizer uma qualidade, ela não sabe. Então saber se tem uma boa voz, se sabe contar uma boa história, se é bem-humorado, ter essa identificação para que ele encontre um pouco de tranquilidade. A partir daí, reduz a quantidade de adrenalina e vai ficar mais tranquilo para falar. Muito bem. Olha, a gente praticamente teve uma aula aqui de como palestrar, né? Agora vamos falar desse monte de títulos que você tem? Então, são 31 livros, eu trouxe 3 aqui. Esse que estávamos falando, Marcela, Vença o Medo de Falar em Público. E vou ser sincero, esse livro até a 8ª edição eu não gostava muito dele. Eu ia para as entrevistas, não levava, não divulgava o livro, era um livro muito durinho. Aí resolvi criar coragem e reescrever totalmente o livro. Aí na 9ª edição ele ficou exatamente como eu queria. Tanto que ele foi publicado pela Bem Virá e em 3 dias esgotaram a primeira tiragem da edição, da 9ª edição, e aí agora veio a 2ª tiragem, então o livro está do jeitinho que eu gosto. Ele explica todas as causas do medo e quais os exercícios que uma pessoa deve fazer para combater o problema. Muito bem, e esse aqui, para falar bem em público, então, 29 minutos. O forte desse livro é o título, 29 minutos para falar bem em público. O livro tem 29 capítulos e no final de cada capítulo você tem um resumo do capítulo para ler em menos de 1 minuto. Então, se a pessoa ler todos os resumos, ela vai ler o livro em 29 minutos. É evidente que depois, ela se interessando por algum capítulo especial, ela vai aprofundar. O que eu e a Raquel, porque agora estou escrevendo os meus livros com a Raquel, que é a minha filha. Sim, que linda! Então, o que nós fizemos foi pegar o leitor pela mão. Por exemplo, você vai usar recursos visuais nas suas apresentações? Não, não vou. Então deixa esse capítulo do lado. Você vai precisar conversar com as pessoas antes ou depois para fechar um negócio? Não. Então deixa esse capítulo do lado. Você está muito apressado
muito atribulado, porque vai fazer a apresentação daqui a pouquinho, pule todas essas considerações iniciais, vá para o penúltimo parágrafo que tem ali o que você precisa. Então, em pouquíssimo tempo, ele se prepara para fazer uma apresentação. Muito bem. São inúmeros títulos e nas redes sociais hoje vocês podem encontrar qual o melhor para resolver o seu problema. Professor, vícios. Vícios. Todo mundo quer saber quais são os grandes vícios de linguagem e como a gente pode evitá-los. Bom, eles são frequentes e irritantes. Por exemplo, o vício do né. Ou tá, ok, certo, percebe. Todos esses, Marcella, fazem parte da família do né. O né é o chefe dessa máfia, é ele que comanda essa tropa. A pessoa usa o né, primeiro porque não tem consciência. Eu faço a gravação dos meus alunos, uma apresentação curtinha, 2, 3 minutos. Na hora do tape, ele fica desesperado porque ele começa a contar 22 nés em 2 minutos. Nunca imaginou que produzisse tantos nés. As pessoas não percebem? Não percebem. Aí toma consciência e começa a eliminar. Usa o né também por insegurança. A pessoa, quando está insegura, ao invés de afirmar, ela pergunta. Olha como eu disse, ao invés de afirmar, ela pergunta. Eu afirmei. Se eu estivesse inseguro, provavelmente diria assim. Ao invés de afirmar, ela pergunta. Né? Aí você precisa do né. Tendo consciência e a segurança suficiente para fechar o raciocínio, usando uma inflexão de voz de quem vai afirmar e não de quem vai fazer a pergunta, você usa 3, 4 numa apresentação, faz parte da naturalidade. Outro muito irritante é o... Pensando, né? Exatamente isso que você disse, porque a pessoa já sabe o que vai dizer, o pensamento está pronto, mas as palavras não apareceram ainda para identificar o pensamento. É como se a pessoa dissesse, eu sei o que eu quero dizer, e fica com esses sons irritantes. Nós temos que saber que a pausa silenciosa é muito mais produtiva. A pausa silenciosa pode valorizar a informação transmitida. Então pode pausar. Deve. Se tiver raciocinando, dá uma Deve, pausa, mas em silêncio. Então valoriza a informação, cria expectativa e a pausa silenciosa é sedutora. Por exemplo, eu fiz uma pausa prolongada. Ela demonstra domínio, controle, poder sobre aquilo que você está dizendo. Usou 3, 4, faz parte da naturalidade também. Esses são os mais chatos. Aí vem aqueles comuns, principalmente os jovens, tipo assim, tipo assim, ou na verdade. São alguns que vão contaminando a comunicação. A gíria excessiva é ruim, mas a gíria usada de vez em quando, dependendo do ambiente, do contexto, da idade de quem usa, aí vai bem. Não fica bem, por exemplo, uma pessoa de 50, 60, porque tipo assim, não combina com ele, sabe que ele está forçando ali, tentando ser jovenzinho. Depende do ambiente que a gente está. Se está no mundo corporativo, tem que evitar. Se você estiver no meio de amigos, às vezes pode acontecer de soltar um tipo assim. Aí você deu a solução para o problema da linguagem e da comunicação. Você vai fazer a apresentação no mundo corporativo, você tem que usar uma linguagem própria do mundo corporativo. Você vai fazer uma apresentação de um trabalho acadêmico, uma linguagem própria da academia. Você vai conversar com os amigos, tomando um chopinho à tarde, uma comunicação leve, própria para esse ambiente. Temos o nosso vocabulário próprio nosso, mas vamos adaptando de acordo com a circunstância que nós enfrentamos. Muito bem. Mais uma vez, praticamente, um curso para se tornar um bom orador. Professor, muito obrigada. E quem estiver nos assistindo e quiser participar dos cursos, como que faz? Olha, Facebook e Instagram é o caminho mais curto. Reinaldo Polito vai encontrar ali com facilidade. Muito bem. Muito obrigada, viu? É um prazer. Obrigada.